Nesta manhã já está conosco, na ponta da linha, o Dr. Fábio Fernandes Leonardo, porque durante a pandemia, né, além dessa pandemia ter trazido aí tristezas, né, para os brasileiros com a perda de entes queridos, trouxe à tona a necessidade de realização de inventário para a transmissão dos bens aos seus herdeiros. Mas como é que funciona esse sistema aqui no Brasil? Para isso, nós vamos entender um pouquinho de como funciona esse sistema de inventário com o doutor Fábio Fernandes Leonardo. Doutor, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Seja bem-vindo aqui à Rádio Banda B, doutor. Olá, Antônio. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Banda B. É um grande privilégio para mim poder fazer parte agora desse programa e trazer essas informações tão importantes para a família brasileira. Tá certo, doutor. Como é que funciona? Morreu um parente, o meu pai, a minha mãe, né, e deixou alguns bens e herdeiros. Como é que funciona esse sistema de inventário? É realmente necessário inventariar os bens deixados por quem morreu, doutor? Veja, Antônio, primeiramente, antes de tudo, nós vamos lembrar que as famílias brasileiras, elas não são acostumadas a realizar inventário. É algo novo para elas. Basta perceber que o sonho da casa própria, que sempre foi o sonho do brasileiro, ele vem se concretizando nos últimos 30 ou 40 anos. E as pessoas, quando conseguem alcançar esse sonho, e depois falecem, deixam esses bens aos seus herdeiros. E o inventário, após a morte, é o único meio de transferência do patrimônio do falecido aos herdeiros. Então, na abertura do inventário, nós precisamos verificar se o falecido primeiro deixou algum testamento. Se ele não deixou testamento, nós verificamos quais são os herdeiros dele, se são capazes e maiores, para que a gente possa qualificar esses herdeiros na sequência e verificar se nós poderemos abrir um testamento em cartório, nós chamamos na via administrativa, sempre assistido por advogado, ou se nós faremos esse testamento em juízo, Antônio. Na verdade, a grande vantagem do testamento administrativo em cartório, além dele ser um pouco mais barato, ele é muito rápido, pode levar até 30 dias. Mas mesmo assim, tanto o inventário administrativo, Antônio, como o inventário judicial, ele deprecia o patrimônio da família. Pode haver uma perda patrimonial de 15%, 20%, até 40% do patrimônio deixado pelos pais. E por que isso acontece? Em razão da tributação incidente sobre os bens, despesas administrativas, cartórios, custos processuais, honorários advocatícios, entre outros. Muitas famílias não conhecem o processo de inventário, não sabem como isso funciona. E para nós, advogados que atuamos no dia a dia com isso, é extremamente frustrante. A família chega no escritório já debilitada pela morte da pessoa que ama, do pai ou da mãe, e chega aqui para inventariar um único bem, aquela casa que foi deixada, que o pai pagou durante muitos anos, e se depara com um absurdo de tributação, de despesa sobre esse patrimônio. Então é extremamente difícil para nós explicar isso para as famílias. Isso tem causado um grande desencontro entre todas as famílias e tem causado um mal na família brasileira. Agora, doutor, existe alguma outra alternativa que não seja o tradicional processo de inventário para a transmissão desses bens deixados aí pelas pessoas que falecem? Veja, Antônio, a melhor alternativa é o planejamento patrimonial em vida. É o que nós chamamos de governança familiar. Nós precisamos traçar a vontade dos pais e transferir isso para um documento formal, com validade jurídica. E a forma mais eficaz e segura que nós temos hoje para poder fazer isso é o que nós chamamos de sistema de holding patrimonial familiar. Isso se dará por meio de uma constituição de uma pessoa jurídica, de uma empresa propriamente dita, mas é uma empresa específica para guardar patrimônio previsto em lei, onde os pais trarão esse patrimônio para dentro da empresa e farão a doação das cotas sociais aos filhos. Há ainda na legislação outros instrumentos, Antônio, como o testamento e a própria doação em vida. Só que são institutos muito específicos. O testamento ele pode ser deixado em causas muito especiais, porque ele é um objeto de conflito. Veja o caso do testamento do Gugu Liberato, o que temos na mídia, uma família se degradando. E já a doação dos bens em vida, ela traz com ela um grande problema, que é irreversível. Se você doar um patrimônio em vida aos seus filhos e você quiser retomar esse patrimônio e seus filhos não aceitarem, esse patrimônio não retorna a você. Já na doação numa holding de cotas sociais, os instrumentos protetivos são diferenciados. Os pais conseguem retomar esses bens
ainda em vida, mesmo se os filhos não concordem. Então, o planejamento patrimonial por meio do holding familiar é ainda a melhor saída. E como é que funciona esse sistema de holding familiar, doutor? Veja, Antônio, primeiro a gente faz um diagnóstico familiar. Nós procuramos saber da família como eles adquiriram esses bens, quais são as vontades dele com relação a esse bem, onde estão localizados esses bens em razão da diferença entre a tributação nos estados e municípios do Brasil, se existem filhos, se esses filhos são casados, qual é o regime de casamento desses filhos. Por último, nós realizamos uma reunião pessoal com os pais, que vão transmitir esses bens aos filhos. Nós precisamos saber qual a vontade do pai. Às vezes o pai quer deixar aquele único imóvel, aquela única casa para o neto. Mas ele sabe que se o filho, quando ele falecer, se o filho tomar essa casa, o filho vai vender, não vai chegar até o neto dessa casa. Porque o filho tem algum vício, porque o filho é casado com uma esposa, ele tem uma nora que vai dilapidar o patrimônio, ou vice-versa. Então a vontade dos pais em vida é muito importante. Quais os medos que os pais têm? Depois de tudo isso, nós trazemos esse patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica, transformamos isso numa empresa, elaboramos ali a governança e o planejamento patrimonial, de acordo com as vontades do pai. E o que é mais importante aqui, Antônio, é que esse planejamento ele pode ser revisto a qualquer momento. Doei o meu bem ao meu filho, um único imóvel, 2 imóveis, me arrependi, ou tive um outro filho, ou tive um neto. O pai retoma essas cotas sociais automaticamente, porque ele tem poder para isso dentro da holding patrimonial, e doa de forma diferente. Comprei um outro imóvel, quero levar esse imóvel para dentro da holding, ou um veículo. Muitas pessoas têm adquirido veículos e colocado na empresa, em razão das peculiaridades e vantagens que tem que se constituir numa pessoa jurídica. Então, o sistema de holding patrimonial é muito importante e muito eficaz para as famílias brasileiras hoje. Agora, doutor, esse sistema de holding não é apenas para as famílias que têm muitos bens, pessoas ricas, o senhor citou agora há pouco o Gugu Liberato, né? Pessoas aí que têm milhões e muitos imóveis e vários herdeiros. Isso também serve para pessoas aí que têm poucos bens? Como é que é isso? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente, doutor. Veja, Antônio, no caso do Gugu, foi uma verdadeira fortuna que ele deixou por meio de um testamento, que foi um grande erro. Esse testamento levou a grandes brigas judiciais, porque onde há um preterido, haverá sempre essa disputa. Agora, no sistema de holding familiar, muitos dizem que é voltado para grandes patrimônios, mas não é verdade. Isso é um grande mito. Uma holding familiar ela pode ser constituída para abrigar um único imóvel, 2 imóveis, vários imóveis num patrimônio gigantesco. Vai depender da necessidade e o desejo de cada família. O que o pai pensa? Qual é o desejo do pai? Por que nós temos isso, Antônio? Porque o inventário, em todos os momentos, vai ser muito custoso para a família brasileira. A construção da holding, além dela ser mais barata e mais eficiente, ela é reversível. Qual o grande problema do sistema de holding que as pessoas não entendem? É que quando a gente fala em construir uma empresa, uma pessoa jurídica, nós aqui no Brasil não estamos acostumados a isso. Nós achamos que ter uma empresa é algo arcaico, é perigoso, e é totalmente o contrário disso, Antônio. Nos países de primeiro mundo, exatamente todas as pessoas têm patrimônio nas holdings familiares. O jardineiro tem seu único imóvel em uma holding, o prestador de serviço, o médico, o engenheiro, o frentista de posto. Por quê? Porque a proteção na pessoa jurídica ela é muito maior do que na pessoa física. Existem mecanismos diferenciados, protetivos numa pessoa jurídica. E no Brasil, culturalmente, nós não somos acostumados com isso. Então, o que nos cabe nesse momento é fazer essa mudança cultural, mudar esse paradigma, mostrar para o brasileiro que a constituição de uma holding familiar com um único imóvel, com vários imóveis, é uma benesse para ele, que vai evitar o inventário dos filhos, e vai organizar o patrimônio e garantir que o exercício da vontade dos pais sejam feitos quando eles partirem. Isso é o mais importante para atender as famílias hoje, Antônio. Tá certo, doutor. E é interessante, né, que as famílias procurem um profissional, porque ninguém tem vida eterna, né, doutor? Veja, tudo parte desse princípio. Quem não tem vida eterna não deveria ter bens em seu nome. Esse é um princípio mundial. Quem não tem vida eterna? Quem não tem vida eterna é exatamente nós morremos um dia. E se nós morrermos, nós precisamos nos planejar. Já a pessoa jurídica não, Antônio. A pessoa jurídica dura a vida toda. Então, procure um profissional de confiança. O mercado hoje é muito escasso com relação ao planejamento patrimonial, mas tem ótimos profissionais. Não deixe de fazer o seu planejamento, não deixe de tirar suas dúvidas.
E se você ficou com alguma dúvida, pode escrever para mim, eu respondo a você. No e-mail fabio@planejamentoPatrimonial.srv.br, Antônio. Nós estamos aqui prontos a atender, tirar as dúvidas do seu ouvinte e inteiramente à sua disposição. Ok, doutor Fábio Fernandes Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Guanabê. Eu tenho certeza que o público aqui do Bom Dia Trabalhador ficou bastante esclarecido em relação a isso e vai tomar algumas medidas aí, né, para que lá no futuro não ocorra aí brigas e até uma abertura familiar, né, uma briga familiar, enfim. É uma coisa muito chata, né, mas que infelizmente acaba acontecendo cada vez que o patriarca de uma família morre e deixa aí os bens, sempre há uma disputa, porque eu quero ficar com isso, não, você não merece ficar com isso, eu acho que eu ajudei mais, eu tenho que ficar com isso. Então, para que não ocorra isso, o doutor Fábio Fernandes está esclarecendo, né? Então, você aí procure um profissional. Doutor Fábio, muito obrigado, um bom dia para o senhor, doutor Fábio. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço você, agradeço o espaço. Gostaria também de desejar um bom dia aos ouvintes, dizer que eles procurem e façam o seu planejamento patrimonial. Porque é exatamente isso que você disse, Antônio. Depois que a gente parte, os filhos se degradiam até por um objeto pessoal. Você imagine por um imóvel. Então, nós temos visto várias famílias hoje brigando na justiça por pouca coisa. E esse não é o desejo do pai. E quando o pai constrói isso dentro de uma holding familiar, ele já deixa isso planejado. Esse imóvel eu quero que faça isso. Aquele outro bem eu quero que faça aquilo. Isso é imutável, isso não pode mudar. Então, quando os pais partirem, os filhos vão olhar para aquele documento formal e legal e vão dizer, a vontade do meu pai era essa, e a vontade vai ser feita. E nós, planejadores patrimoniais, nós estaremos sempre aqui para garantir que a vontade de quem não está seja sempre prevalecida. Então, esse é o nosso grande fundamento. Obrigado aí, um bom dia a todos e fiquem com Deus.